Carta 1 João. Primeira carta de João, você encontra mais para o fim do Novo Testamento, antes ali de Apocalipse. Você vai encontrar as 3 cartas de João. Nós vamos focar esta noite em 1 João, então, mais uma vez, uma carta que foi escrita para responder a ideias estranhas que estavam adentrando as igrejas, ali debaixo da orientação do apóstolo João, ensinos que comprometiam as verdades cristãs e colocava dúvidas sobre a fé daqueles que pertenciam à igreja do Senhor. E então nós vamos focar nesta noite em 1 João, capítulo 1, versos 5 a 7. João, capítulo 1, 5 a 7. É uma carta sobre certezas da nossa fé, reafirmação daquilo que foi pregado, ensinado pelos apóstolos, e João reafirma combatendo ideias que entraram para distorcer o evangelho. E falando em certezas da fé, um verso se destaca para nós nesta carta, 1 João, capítulo 5, verso 13, diz: escrevi estas coisas a vocês que creem no nome do Filho de Deus, para que saibam que têm a vida eterna. Tem a vida eterna, certeza da nossa fé ou certezas da nossa fé. Vamos agora então ao nosso texto, no capítulo 1, do verso 5 ao verso 7. Vamos ouvir a palavra de Deus e vamos receber a edificação da palavra de Deus. Ouça. Esta é a mensagem que dele ouvimos e transmitimos a vocês. Deus é luz, nele não há treva alguma. Se afirmarmos que temos comunhão com ele, mas andamos nas trevas, mentimos e não praticamos a verdade. Se, porém, andarmos na luz como ele está na luz, temos comunhão uns com os outros, e o sangue de Jesus, seu Filho, nos purifica de todo pecado. Vamos ouvir esta porção da palavra mais uma vez. Esta é a mensagem que dele ouvimos e transmitimos a vocês. Deus é luz, nele não há treva alguma. Se afirmarmos que temos comunhão com ele, mas andamos nas trevas, mentimos e não praticamos a verdade. Se, porém, andarmos na luz, como ele está na luz, temos comunhão uns com os outros, e o sangue de Jesus, seu Filho, nos purifica de todo pecado. Ouvimos a palavra do Senhor. Em 1864, o cientista James Clerk Maxwell mostrou que a luz é uma onda eletromagnética. E até hoje, então, se entende a luz desta forma. Esta é a luz física. Nós lemos esse texto muito sobre luz, mas o texto não é sobre a luz física, esta que ilumina aqui o nosso ambiente nesta noite. Que luz é esta? É preciso compreender essa luz. Você compreende essa luz que João está abordando aqui? Será que ela é compreendida por nós? A palavra de Deus, então, convida nesta noite a compreender a luz. Você certamente na virada do ano ouviu alguém lhe dizer: tenha muita luz para você neste ano. O que é luz? O que é que atualmente se quer dizer com isto? Quando alguém diz para nós o que é luz ou deseja a nós luz. O que é luz atualmente? Você já pensou nisso? Quando você ouviu, ou já ouviu, talvez recentemente, alguém falar
em muita luz para você, desejo luz para você. Atualmente, o que é que veio à sua mente? Como é que você interpretou essa colocação da pessoa? O que ele está querendo realmente dizer para você? O que ele está querendo realmente desejar a você? E se você se voltar e perguntar a ele, olha, eu não entendi bem o que você quer dizer com isso. Você me desejou luz? O que você quis dizer com isto? O que você vai ouvir? O que você vai receber de explicação? Atualmente, luz, quando alguém se refere à luz nesse sentido, não à luz eletromagnética, mas luz nesse sentido de desejar a nós em vida, luz, algumas coisas estão embutidas nesse conceito atual. Talvez a ideia de um espírito guia para alguém. Ter luz é ter um espírito que lhe guia. Talvez uma visão espiritualista, você enxergar, você vê, não é? Às vezes foto de um vulto que não se consegue definir, ele está apenas sombreado, e aquele facho de luz sai dele, iluminando a escuridão. É uma visão espiritualista. É isto que estão desejando a você quando dizem, tenha muita luz. Ou então pode ser um aprofundamento intimista, a visão de luz no sentido de voltar para si mesmo, para o seu interior. Em você mesmo, a divindade está aí, você é parte da divindade, como uma visão tão comum nos nossos dias, e o panteísmo que vem lá da Ásia e do Oriente ensinam. Então você é divino, precisa descobrir isto apenas, isto é encontrar luz. Talvez estão querendo desejar simplesmente prosperidade e sucesso, que tudo dê certo para você, muita luz para você. Talvez a ausência de sofrimento e amarguras, isto é ter luz. É isso que estão desejando. Talvez estar de bem com a vida, expressão tão comum, tão atual nos nossos dias, estar de bem com a vida, muita luz para você. Qual é o problema do ser humano na visão atual? Em tudo isto que eu coloquei, possibilidades de interpretação, ou talvez tudo isso amassado num pacote único, e luz então é tudo isso ao mesmo tempo na visão das pessoas, na visão atual, é que se estabelece que o problema humano, o problema do ser humano é uma carência mística. É uma carência mística. E aí está, então, a visão atual de luz. Uma sociedade que já foi influenciada por uma visão de mundo, uma cosmovisão cristã, perdeu essa influência e misturou, ou até substituiu por uma visão chamada de paganismo do ponto de vista cristão, isto é, uma ideia, uma visão de mundo que nada tem de cristão. E aí, então, sobra esse misticismo, ou impera esse misticismo, e aí entende-se que o plano do ser humano, essa carência mística, que pode vir de muitas formas, ou num pacote todo, com todas as formas. Compreender a luz é discernir essa luz que está aí na atualidade, está tão em voga, mas tão equivocada. Qual é a fonte de luz? Aí nós começamos a definir melhor. Qual é a fonte de luz? Diz o texto bíblico, Deus é luz. Deus é luz. Então, quando nós falamos de luz, do ponto de vista cristão, bíblico, do ensino de Jesus Cristo dos apóstolos, luz é algo que vem de Deus. Só Deus é luz e tem luz para nos dar. E a parte disto, sobra trevas, por isso diz o texto, nele não há trevas. Deus é luz. A parte de Deus estamos nas trevas. Mas que trevas são essas? Ele vai dizer, o seu Filho nos purifica de todo pecado. Então, luz, Deus é luz, em contraposição a trevas, e trevas está totalmente relacionado ao conceito de pecado, ao conceito moral. E é aí que estão as trevas,
segundo o apóstolo João nesta carta. Por isso há necessidade de ser purificado do pecado, desta falha moral, porque Deus não tem falha moral. Ele é perfeito em todos os seus atributos, inclusive em santidade, portanto, sem pecado, sem falha moral, diante da justiça e santidade perfeita. Então ele é luz, ele é luz. Luz, então, de forma muito clara nas Escrituras, é aquilo que Deus é e que Deus pode nos dar, e somente Ele pode nos dar. Mas, na visão, então, que existe nos nossos dias, que já formatou a cabeça das pessoas, em frases corriqueiras e simples como desejar você muita luz, estão falando de uma visão de realidade de vida de ser humano, onde a questão moral é totalmente ignorada e descartada. Não há nenhum problema com relação às trevas, no sentido de fracasso moral. O que precisamos é apenas de um misticismo aí, e aí eu já dei o pacote da luz na atualidade. Mas essa não é a visão das Escrituras. As trevas em que nós habitamos, na verdade, tem a ver com o fracasso moral, que nos coloca fora da vontade de Deus, fora da luz que vem de Deus. E aí andamos em trevas, então. E diferente da visão que domina então os nossos dias e está na mídia, encontrar a luz é encontrar Deus e somente nele haveremos de encontrar luz. E esta é uma questão de um acerto que passa pelo purificar do pecado. Ou então não tem luz. Compreender a luz, olhar a atualidade, é lembrar que a fonte de luz é Deus e somente Deus. Não importa o que se deseja, vai chegar a lugar nenhum. Vamos continuar em trevas. E o perigo é nós também ficarmos equivocados e não entendermos qual é a fonte de luz que nos define a luz. Deus, perfeito em justiça e santidade. Mas como ter acesso a essa luz? Se Deus é luz, como ter o acesso? O sangue do seu Filho, o sangue de seu Filho nos purifica de todo pecado, diz o texto. O acesso à luz passa pelo seu Filho. Quem é o seu Filho? Jesus Cristo. E o sangue de Jesus é que nos purifica do pecado. Sangue, o que é isto? Senão a morte de Cristo em nosso lugar. E então aí, através da morte do Filho, a morte de Jesus Cristo na cruz por nós, onde todo o nosso fracasso moral, nosso fracasso da retidão, da justiça de Deus, caiu sobre ele. E a justiça de Deus foi satisfeita. E por Jesus Cristo, em graça e misericórdia, Deus nos resgata para ele. Então nos purifica de todo o pecado, da culpa do pecado. O acesso à luz, que é Deus, vai passar pelo Filho e pela purificação do Filho no seu sangue e na sua morte. Ou então não há luz, permaneceremos no pecado. Se Cristo no seu sangue e na sua morte não nos purificar, permaneceremos no pecado, portanto nas trevas, longe de Deus, separado de Deus, que é a luz. Veja a diferença do ensino das Escrituras. Quando as pessoas desejam luz para você, para mim, nesta visão toda mística, tudo vai se tratar de esforços humanos, de purificação, exercícios espiritualistas, etc. O texto diz que não, passa pela purificação do pecado, isso depende do sangue de Jesus Cristo. Isto passa então pelo reconhecimento do pecado. Mas o mundo de hoje foi cegado com relação ao pecado, totalmente cegado. Chegou nas últimas décadas com força a psicologia, e agora então se psicologiza tudo. Não há mais o problema moral, é o problema da ansiedade, é o problema da depressão, é o problema do estresse, etc. E aí tenta-se tratar essas coisas. Mas na visão das Escrituras, estas coisas não são o verdadeiro problema.
Essas coisas são justamente o nosso desacerto com Deus. Isto quer dizer que então, andando neste mundo, nós podemos necessariamente ser livres de tudo isto? Não, a Bíblia diz que nós lutamos com relação ao nosso pecado, depois que nós somos então purificados da culpa dele. Mas, segundo as Escrituras, em Cristo, isto é, na luz de Deus, nós temos a plataforma sobre a qual nós trabalhamos esses problemas. E entendemos que eles são consequências e não causa da nossa dificuldade e drama existencial. O reconhecimento do pecado é necessário para a luz chegar à minha vida e eu estar, se eu quero dizer assim, de bem com a vida, para usar essa expressão, que na verdade para nós significa de bem com Deus. Porque se estamos pensando nesta ingenuidade que alguém pode ficar de bem com a vida no sentido que não há nenhum problema, está tudo perfeito, tudo em ordem. Não existe isso, a não ser numa grande ilusão. As pessoas se iludem às vezes. Ganham paliativos hipnóticos. A verdade é que a vida é de luta e luta sempre. De bem com a vida, bem, se eu quero dizer de bem com Deus, isso sim, porque no sangue de Jesus Cristo a total purificação de pecado, estou na luz, estou com Deus, e aí vou lutar com a vida que é turbulenta, não é fácil. Mas o acesso à luz, então, vai passar pelo reconhecimento do pecado e a redenção do pecado, então, ser resgatado do império das trevas para estar no império da luz, o império de Deus revelado em Jesus Cristo. Isto é compreender a luz, conhecer a fonte, conhecer, então, também o acesso e conhecer a implicação da luz. Quais são as implicações da luz se eu estou nela? Quais são as implicações? Primeiro, a purificação do pecado. Isto é, o pecado passa a ser algo que não me agrada. Luto com ele. Mas quando ele vence, porque eu sou filho de Deus, agora estou na luz, eu enxergo as trevas, e se elas me atingem, isto me traz tristeza, desconforto. E assim fico até que eu confesse e trate com Deus. Não porque eu deixei de ser alguém da luz, mas porque eu, em algum momento, desapontei a luz. Assim como um filho, uma criança, uma filha, quando desobedece seu pai, sua mãe, e é apanhada na falha, surge ali um estremecer da paz da convivência, mas em nenhum momento essa criança deixa de ser filho ou filha por causa daquele momento de fracasso dela, na verdade. Da mesma forma somos nós em Jesus Cristo. A verdade é que uma implicação da luz é esta: nós não somos mais pactuados com as trevas e com o pecado. Nós somos da luz agora. E por sermos então purificados do pecado, além da implicação desta purificação, vem a implicação da comunhão. Diz ele que, então, estando na luz, nós temos comunhão uns com os outros. Nunca nos esqueçamos que o Evangelho de Jesus Cristo traz a comunhão da fé, a comunhão da luz, como algo fundamental para a vida cristã. Nós não somos levados à luz através de fazermos parte da comunhão da igreja. Mas uma vez na luz, a luz nos atrai uns aos outros. Talvez podemos usar uma ilustração simples e até talvez um pouco estranha. Você já viu uma luz sozinha num ambiente escuro, mais talvez da natureza, talvez da sua própria casa, uma luz sozinha na varanda? Você percebe como todos aqueles insetos começam a se aproximar da luz e ficam voando ali em volta? Se você está na luz, eu estou na luz, nós vamos chegar juntos uns dos outros. Não porque você é o centro das coisas, ou eu sou o centro das coisas e nos ajuntamos, porque você é o centro, ou você vai se voltar para mim, eu sou o centro. Mas porque todos nós estamos no mesmo centro que é Deus, a nossa luz. Ele nos atrai,
É a nossa visão, não do espírito espiritualista aí dos nossos dias, mas a visão do próprio Deus, que podemos conhecer através da revelação em Jesus Cristo. Então nós temos comunhão uns com os outros. A marca da luz, de estar na luz, é uma marca que nos leva à comunhão. Se eu rejeito a comunhão, alguma coisa está errada no meu entendimento e eu preciso verificar exatamente se eu estou na luz mesmo ou estou enganado. Quando João escreve esta carta, havia um movimento que estava ainda na forma embrionária nos dias dele, que depois vai se desenvolver mais, especialmente no segundo século. Temos escritos, registros deste movimento, cujo nome é gnosticismo. E nos nossos dias, muito da visão desse movimento daqueles dias está em alta de novo. Falei da luz da atualidade, esse movimento atual tem muito do que João está combatendo nesta carta. Um movimento que era influenciado pela visão platonista, vindo do pensamento grego, e também de pensamento persa, e aí toda uma dicotomia entre matéria e espírito, e eles começaram a ensinar uma visão de evangelho que a salvação dependia de conhecimento gnóstico, esotérico, e que somente aqueles que tinham a iluminação podiam ser iniciados, e eles iam chegar à tal da luz, através das suas meditações e conhecimentos esotéricos. E aí então começou isso a adentrar a igreja, e Jesus passou a ser uma emanação de tal luz, e aí começaram a ver ou pensar que muitos não eram iluminados, e toda a comunhão da igreja está sendo abalada e divisões acontecendo entre aqueles que se achavam iluminados e já não davam valor nenhum à igreja, porque se tornavam totalmente individualistas desta visão. E não comungavam através do sangue de Jesus Cristo e a purificação do pecado. E João está lidando com esse problema, entre outros, que a doutrina errada, a distorção do evangelho levava também a um abandonar, desvalorizar da igreja e da comunhão. Por isso que quando ele fala de luz e fala daquilo que Jesus Cristo fez em nos levar para a luz, nos purificando das trevas do pecado, ele vai colocar que isto nos leva à comunhão uns com os outros. Se você está na luz, Deus em Jesus Cristo, e eu também, nós vamos procurar nos aproximar nesse ponto de conexão, a luz de Deus revelada em Jesus Cristo. Esta é a outra implicação. Quando eu compreendo a luz, eu sei qual é a fonte, eu sei qual é o acesso, e eu conheço e vivo, experimento as implicações de estar na luz, isto é, estar com Deus. Deus é luz, através do sangue do seu Filho, que nos purifica de todo pecado, isto é, das trevas. Que certezas isto nos traz, nestes versos de João, pensando em certezas da fé. Veja as certezas do se compreender a luz. Eu sei, primeiramente eu sei o que é luz. Eu sei o que é luz. As pessoas que falam em luz, se você questionar, eles vão ter dificuldades para definir exatamente o que querem dizer. E se derem alguma definição, é errada, equivocada à luz da Bíblia. Mas não você, que conhece a palavra de Deus, que conhece a obra de Deus em Cristo, plena, completa, perfeita, que nos traz a luz de Deus de forma total, você sabe o que é luz, se alguém lhe perguntar. Você não está em dúvida, será que é? Será que não é? Não, eu sei o que é luz. Deus é luz. Trevas, imoralidade, o pecado, não pertence à vida daquele que está na luz, porque eu sei o que é luz. Deus é luz, Ele que é perfeito, santidade e justiça. E mais, outra certeza é que eu sei o que é trevas. Quando eu vejo trevas, eu sei, isso é trevas. Quando eu ouço trevas, eu sei que eu ouvi sobre trevas.
temos a purificação das trevas, a purificação do pecado, que nós conhecemos muito bem. E talvez estivemos por muito tempo cegos, porque estávamos nas trevas. Mas a luz de Deus em Cristo raiou em nossas vidas. E agora, quando nós vemos trevas, nós sabemos. Todos nós conhecemos a luz física, seja do sol, seja esta eletromagnética. E quando nós vemos trevas, nós sabemos que é trevas, porque nós conhecemos a luz. Creio que todos nós na escola aprendemos definição básica de trevas. Você se lembra da sua classe inicial de ciências? Qual é a definição física das trevas? Trevas não existem em si mesmas. A definição é: trevas é a ausência de luz. Trevas é uma ausência, é um nada. E vivemos já em trevas, sem a luz de Deus, isto é, sem a presença de Deus, no vazio existencial e espiritual. Nós sabemos o que é trevas e podemos distinguir muito bem, não precisamos cair na armadilha dela e voltarmos à cegueira, mas outra certeza é que eu sei como encontrar a luz, eu sei o caminho para a luz. Cristo, através da sua morte, nos traz a luz de Deus. E quando eu me encontrei com a obra de Cristo, a luz de Deus raiou na minha vida. Eu sei como encontrar luz e sei apontar a luz para aqueles que estão em trevas, se eles quiserem me ouvir. Se eu perguntar àqueles que me desejam luz, como é que eu encontro essa luz? Possivelmente você vai encontrar alguém que não vai ter resposta. Mas não é assim com você, que conhece a luz verdadeira, que conhece a luz de Deus revelada em Cristo. Cristo nos traz para a luz de Deus. E outra certeza é que eu sei que eu vivo na luz. Ninguém precisa me desejar luz. Eu já estou na luz. É em Cristo. Eu não preciso que alguém me deseje. Talvez eu encontre, talvez eu tenha. Eu não preciso buscar a luz. Eu sei que vivo na luz. Nós conhecemos e vivemos na luz. Essa é a mensagem de João, a certeza que ele passa para nós aqui. É importante isso, claro. Quando as pessoas desejam luz, é porque o ser humano sabe que há uma falta profunda na existência humana. Eles não sabem responder, talvez, como encontrar o que é, mas eles que estão nas trevas percebem as trevas e sabem que algo não está bem. Não está bem. É horrível viver nas trevas. Mas a maravilha para nós em Cristo, e ao ouvirmos a palavra de Deus, é que nós compreendemos o que é a luz. E nós não somente compreendemos, mas nós não vivemos em trevas, no vazio, na culpa, na falta de paz, mas vivemos no total acerto com Deus, que é a luz, é a nossa luz, hoje e para sempre. Vamos orar.